Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. E a gente está aqui nesse lugar tão lindo, tão gostoso. Estou me sentindo aqui em casa, no meio da floresta, junto com essa mulher maravilhosa que eu tive o prazer, a honra, né, de conhecer há algum tempo. E esses cachorrinhos aqui, gente, vai aparecer durante a entrevista. Muitos visitantes, borboleta amarela. E tá conversando também. E nesse programa, né, eu falo que é um programa especial, que ele tá vindo de um retorno das férias, o programa tava de férias, né, e tá retomando nessa nova temporada agora. E eu trouxe um tema que tem a ver com o meu mundo, o mundo das mulheres, inclusive com um livro que eu tô prestes a publicar, né. É um tema, assim, que muitas pessoas não associam à vida cotidiana, né, vê como uma coisa distante. E essa entrevista proposta trazer esse tema, não só para a gente conversar, mas como trazer para o nosso mundo, né, feminino, e não só para mulheres, mas para os homens também terem acesso a essa sabedoria também, né? Eu acho que é uma questão universal, né? A vida das mulheres é uma questão universal, principalmente essa questão do sagrado. E o tema é exatamente isso. O que é uma mulher sagrada? Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, mas agora a gente vai entender quais são os verdadeiros nomes que a gente dá, ou a materialização desse conhecimento aqui com a Monádia. A Monádia é arquiteta e também terapeuta, e a gente vai estar aqui nesse bate-papo, nesse lugar incrível, para passar para vocês alguma informação, algum ensinamento ou alguma conexão que vocês façam assistindo essa entrevista, né? E se você tiver com vontade de saber, curiosa para saber o que a gente vai falar, fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque, Monade, só 3? Pode. Pode Adoro. super. Então vamos lá. Primeira pergunta. Monade, existe uma busca para você ser mulher sagrada, ou a mulher ela já nasce sagrada? Eu penso que já nascemos sagradas, né? Porque a gente tem o dom de carregar a vida no ventre. Mas a sacralidade, para mim, ela não é só do feminino. O masculino também é sagrado, né? E eu penso que no mundo onde a gente está vivendo agora, no momento onde a gente está vivendo, a gente perdeu essa conexão com essa sacralidade, né? Então virou a vida se transformou em algo mais banal, né? Todo tempo e todo molhado. Vai para lá. Aí você vai ter que cortar. Tá todo molhado. Vou pensar se eu vou cortar. Então eu penso assim que as pessoas, o mundo se tornou uma banalização da vida. As pessoas elas querem ter, elas buscam o ter e esqueceram que aqui é um lugar sagrado onde a vida precisa ser sagrada, o comer tem que ser sagrado, os relacionamentos têm que ser sagrados, a sexualidade sagrada. Então nós precisamos voltar a nos conectar com a sacralidade que é estar no planeta Terra. Né? E aí quando você me falou, onde a gente podia fazer, né? Falei para você, vamos para a Casa Chácara, porque aqui é um espaço sagrado, que ele é trabalhado para ter essa vibração de energia, para a gente estar conectada, para a gente se sentir em paz, escutar os pássaros, voltar a se reconectar com a sacralidade da vida mesmo, né? Porque esse momento que a gente está vivenciando agora, esse tempo que a gente ficou aqui, os cachorros vieram dar oi, e tudo isso são conversa, né, que a gente teve, né, um momento. São momentos que são sagrados e que está se perdendo, porque assim, eu tenho um compromisso, eu tenho que ver isso, eu estou aqui, você está me contando uma história tua, eu estou no celular olhando, respondendo um cliente, sabe assim, quando a gente se perdeu, eu acho, no meio do caminho, e eu acho que voltar ao sagrado, então eu começo o meu trabalho com o sagrado feminino, mas é um retorno a, a uma vida sagrada, como era antigamente, né? Eu falo assim, né, que a vida é sagrada, né, e você sacralizar tem muito a ver com presença, né, de você, isso que você falou, de estar presente. Se você tem uma dúvida do que é você sacralizar a sua vida, né, que às vezes a gente fala assim, nossa, como tornar a vida sagrada? É uma coisa tão vaga, né? Esteja presente, sinta seu corpo, sinta sua respiração, sinta o lugar.
não tem como estar num lugar como a gente está aqui. Você está num planeta Terra. Pronto, você está num planeta sagrado. Sinta. O sol é sagrado. Por exemplo, Ar. quantas pessoas saem de manhã, por exemplo, sai para fora de casa? Não importa, você mora em São Paulo, tem, né, uma selva de pedras, mas quem você interessa, né? Às vezes sai, mora no apartamento, né? mas você sai, tem um sol que te aquece e é a máxima expressão do sagrado, sabe? Porque sem sol não tem vida, né? Então, assim, sentir essa sacralidade desse sol pegando no teu corpo e sentir Respirar o fundo, presente junto, observar a respiração. né, que você falou do presente, né? Isso, Estar estar presente, sentindo o presente. sol, já está sacralizando a sua manhã. Já Eu começa. falo assim, às vezes até no trânsito, tá com raiva? Então tá com raiva do quê? Sente essa raiva. Seja presente no que você está sentindo, no seu pensamento. Isso, gente, é você sacralizar a vida como um todo. E entra nessa questão, a gente fala do sagrado feminino, né? Mas é a questão da presença, de você estar presente dentro de você. Sim. E eu vou voltar um pouquinho à história, falar um pouco sobre essa sacralidade do sagrado feminino, porque eu acho que é super importante quem está assistindo, mulheres e homens, né, que estão assistindo o teu podcast. Quando a sociedade era matrifocal, a mulher ela era cultuada como um ser sagrado. Então existia Deus Pai e Deus a Mãe, né? Então a mulher era tida como um ser sagrado porque ela carregava no ventre a vida. Então, sem vida no planeta, né? Se não tivesse a mulher sagrada que carrega a vida no ventre, não ia ter população, não ia ter um planeta que é mutante, que ele vai acontecendo, que ele vai evoluindo, né? Então a gente precisa de gente para a evolução do planeta, né? Na verdade não, porque os animais são bem mais evoluídos que a gente, né? Também acho. Né? Mas, então, até esse momento da sociedade matrifocal, as mulheres eram tidas como seres sagrados e eram cultuadas nessa sacralidade. A partir do momento que entra o patriarcado na história do nosso planeta, e o patriarcado, gente, não é contra o homem, porque existem mulheres patriarcais e é uma energia, né? Não é sobre homem e mulher, é sobre uma energia. Então, quando entra o patriarcado, a mulher passa a ser posse, né, desse masculino, porque todos os filhos que nascem desse masculino, tudo que ele então vai plantar é do clã dele, entende? E na sociedade matrifocal tudo que era plantado era do todo, era coletivo. Eles cancelam esse culto a Deus a Mãe, fica um culto só a Deus Pai, né? Então é um Deus só, masculino, só que aí esse Deus, ele é um Deus que cultua a guerra, né? Porque assim, não o Deus que cultua a guerra, os homens usando essa energia divina, usam essa energia divina pro ego, né? Para ganhar as coisas na luta, né? Para ter mais território, né? Então tem toda uma história que se a gente for falar de toda ela, vai dar outro podcast. E eu falo que essa guerra, gente, não é guerra declarada, não. Às vezes a gente está numa epidemia, né, de depressão, é uma guerra silenciosa. Né? A guerra, às vezes, é de sentimentos, não é uma guerra declarada que fala assim, que o patriarcado trouxe essa guerra, né? As pessoas falam assim, não, né? A gente não está em guerra, a gente, em algum lugar, não. É uma guerra silenciosa. A gente não está em guerra, mas a gente está com epidemia de depressão, ansiedade, enfim, várias coisas que silenciosa. Monad, vamos para a segunda pergunta. Como que você associa esse universo da espiritualidade, que você trabalha tanto nas suas terapias, na sua própria vida, no seu próprio modo de viver e se conectar com as pessoas, a uma vida prática? A espiritualidade, ela tem uma certa praticidade ou ela é uma coisa separada do nosso mundo real? Então, por muitos anos, a gente, desde a entrada do patriarcado, começa-se a ter uma, vamos dizer assim, uma necessidade desse capitalismo, né? Que traz uma desassociação. Então, assim, a espiritualidade ela é dentro dos espaços sagrados. Eles estão aí, tossindo, se coçando. Tá uma beleza. Gente, né, a vida no campo. Adoro, gente, eu adoro cachorro. Não, e ele é muito chegueizão.
quando a gente perde essa conexão do viver sagrado, que era, lembra que eu falei ali no começo, quando a gente sai de casa e que você sente o sol te banhando com o calor do sol, são momentos sagrados, né? Só que hoje em dia, né, a gente teve uma separação de 4.000 anos, né, dessa desconexão em que os dogmas religiosos, todos eles imperaram, então a espiritualidade era só dentro dos centros, né, ou em momentos específicos, e se perdeu essa conexão no dia a dia. Então, hoje, a espiritualidade pede um retorno da espiritualidade no dia a dia. Que todos esses momentos sejam momentos sagrados mesmo, né? Então, você, por exemplo, transformar um almoço em família num momento sagrado, uma vivência, uma conexão, esse momento. Eu falo que tem integração, né? Tipo assim, até no seu trabalho, né? Eu falo assim, a espiritualidade do feminino fala muito sobre a integração, né? E essa questão da gente separar, eu no trabalho sou de um jeito, em casa sou do outro, a pessoa de trabalho não tem problema em casa. Não, de você integrar essa questão da emoção, do ritual, do sagrado mesmo, até em questão do trabalho, de você ser mais humano com o seu colega, né? De trazer mais calor pro seu ambiente de trabalho, né? Tratar como se fosse uma família mesmo, né? Que o mundo hoje pede para não, né? Vamos formalizar tudo. Mas você trabalho, muita gente passa muito mais tempo no trabalho do que com a família, né? Quase todo mundo. Então, assim, para mim, né, respondendo a tua pergunta, a espiritualidade, para mim, ela está em todo momento. Então, tudo aquilo que eu ensino, por exemplo, nos meus cursos, nas minhas vivências, nas rodas de cura, tudo isso, para mim, é o como eu vivo no meu dia a dia, dentro da minha casa, né? Obviamente que não é flores, né, gente? Porque a gente acha, ai, que lindo, né? Igual você fala, ai, vi vocês viajando, que lindo e tudo, né? No Instagram é tudo lindo. Mas assim, a gente tem os nossos embates, os nossos problemas do dia a dia, né? Somos seres humanos, estamos aprendendo. Que graça teria a vida se fosse só flores, né? Eu falo, gente, é a contração, o universo, a própria respiração, não é contração e expansão, né? Você não inspira e respira. O movimento da vida é esse, perrengue, daí vem o bom, aí perrengue de novo, bom, é assim, né? É assim. E aí hoje a gente vindo para cá, para a chácara, eu estava te explicando, né, sobre o trabalho, quando você falou assim, no trabalho, quando a gente também presta atenção no nosso colega, né, eu tento assim, tenho conseguido, também é uma metodologia que eu aprendi sozinha para mim mesma, sabe, fui minha cobaia, trabalhei comigo e hoje eu uso isso no meu trabalho, né, que é trazer a espiritualidade para os meus projetos. Né, porque assim, eu quando eu vou fazer, vou voltar a contar a história, porque eu acho que é interessante, quando eu vou fazer um paisagismo, um projeto de paisagismo numa casa, eu sinto a casa, eu converso com a casa, eu sinto a energia de todas as pessoas que vão morar naquela casa, e ele não nasce de uma necessidade só de um enfeitar, de um deixar a paisagem bonita, mas de uma reconexão de volta com a natureza, né? De você ter um espaço de cura dentro da sua casa, de você poder sair e se reconectar e ativar o teu éter, né? Porque a natureza é quem fabrica éter, né? No universo, é a natureza. Então, o éter é o nosso espírito. Então, você estando em contato com a natureza, você está em contato de volta com o teu espírito, que eu acho que esse é o legado, né? É voltar a se conectar com o espírito. E eu acho que as pessoas têm sede disso, né? A maioria das pessoas que a gente conversa assim, elas querem ir para um lugar, natureza, um rio, uma corredeira, uma montanha, querem viajar. As pessoas têm sede disso, né? A gente sente essa ânsia, né, do éter. Do éter, lógico que é. E tem uma coisa que o meu marido sempre fala nos cursos, que eu acho que é muito interessante, né? Porque assim, para a gente ativar os 7 chakras, cada um tem a sua ativação, né? E, por exemplo, o segundo chakra é o elemento água. Então, assim, é ir numa cachoeira, ir tomar um banho de mar, escutar água. E muitas vezes você não pode, porque você está lá num apartamento e você não tem dinheiro para, por exemplo, para viajar. Toma um banho.
escuta uma música no YouTube, justamente, porque tá dentro da gente. Isso no meu primeiro livro, inclusive. Tipo, pega uma plantinha, põe na água e faz um banho de planta, né? Isso, porque a água está dentro da gente. Então, ao escutar o elemento água, você já está na cachoeira, porque dentro da nossa memória celular, a cachoeira está aqui dentro. Então, é muito fácil. A gente tem que se adaptar, né? Como dizia Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem se adapta melhor às mudanças. O mundo tá do jeito que tá. Assim, se programa, né? Uma vez por ano, ou quando der, né? Para ir para um lugar natural, der para morar, vai, né? Mas se não der, se adapta, né? Traz a natureza dentro de você. Nós não somos artificiais, gente. Nós somos seres orgânicos da natureza. Nós somos parte da natureza. Vou fazer a terceira pergunta. Como você sabe, eu já te falei, né? E o pessoal também que já sabe, eu estou prestes a publicar o meu segundo livro, que é o meu primeiro romance, que se chama O Planeta Onde as Mulheres São Sagradas. O nosso sonho. Eu já vivo, né, esse planeta está dentro de mim, então eu já vivo nesse planeta das mulheres que são sagradas, né? E eu queria que você falasse, quando eu fui conversar com você, quando a gente se conheceu, muita coisa que você falava para mim, né, de que você já tem muito estudo, assim, você já tem muito mais caminho nesse mundo do que eu, né, que é pouco tempo, né, que eu tenho de informação. Muita coisa que você falava, ou até um livro que você leu, né, que você me falou, eu falava, nossa, isso está no meu livro, né, coisas que eu intuía, e muita coisa que eu falo para você, inclusive nossa conversa hoje, né, você tá dando nome a coisas, assim, que eu intuía, né, que eu sabia e eu fazia por intuição, né, fazendo aquela coisa assim, e não dava nome, né, aí quando eu falo para você, você fala, não, é isso que você tá falando é isso. É como se a gente tivesse uma verdade dentro da gente, universal, né, e conforme a gente vai estudando, a gente vai colando essa verdade com o que a gente já sentia, com o que a gente já intuía. E o que eu queria que você falasse alguma coisa prática que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, como que elas podem, tipo, depois de assistir essa entrevista, acessar essa parte, assim, intuitiva, que é essa verdade universal? Então, vou te contar um pouco do processo do sagrado feminino e como o nosso grupo foi se desenrolando, que eu acho que talvez pode ajudar um pouco as pessoas a entenderem, né? Então, quando eu voltei da Europa, lá, então, eu comecei a participar de círculos, e aí foram 2 anos participando de círculos todos os meses, e quando eu cheguei em Dourados, eu falei, gente, eu não posso parar, tenho que continuar. Então, assim, logo que eu cheguei, eu fazia as minhas celebrações sozinhas, até que o momento, esse círculo tomou força, que era eu e mais 3 mulheres, eu, minha filha e mais 2. Então, eu falo que foi o nascimento do círculo, e ali a gente começou a trabalhar. Eu acho que assim, como foi o processo de entender esse caminho de volta para a gente mesmo, né? Quando você fala sobre uma sabedoria que parece que está interna, que eu sei que é minha, intuitiva, né? E como voltar essa intuição, é assim, Hermes Trismegisto fala, né? Como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. Então tudo que está já está dentro de mim. Então é como se você abrisse os teus arquivos acásticos, se conectasse esses arquivos acásticos aos arquivos acásticos da humanidade, desse inconsciente coletivo, e se conectasse com eles, falasse assim, nossa, né? Estou recebendo as informações porque elas estão dentro, né? Mas eu também estou recebendo essas informações de fora. Então eu estou casando os livros, vamos dizer assim, o meu livro da vida com o livro da vida do planeta Terra, né? E aí, só que assim, a gente vem de dores, a gente vem de um feminino machucado, estuprado, assassinado, torturado, abusado, encaixotado, né? Que o feminino invalidado, sabida, né? Com certeza, esse feminino ele foi perdendo força, entende? E a gente foi se machucando e como se o nosso campo energético feminino fosse ficando obstruído, sabe? Sem força, sem poder. Então, como que a gente começou nos círculos? Fazendo muita limpeza, muita terapia, muito choro, muita dor, tirando toda essa
Gente, todo mundo participa, parceiro. Ai, gente. Todo mundo quer Adoro. aparecer, gente. Ó, quer falar? Cara, vocês dão mais ibope do que eu e a Monade juntas. pode ter Bem isso. Ah, com certeza. Esse vai ser o podcast mais visto, não é por causa da gente, é tenho por causa dos certeza. bichos. Então, assim, eu falo que nós somos um grande açude. E esse açude, lá no fundo, tem um cristal brilhante, que é a nossa essência divina. Então, esse nosso açude, vida, nosso corpo, mente, espírito, nosso ser holístico, ele está sujo. Poluído, cheio de pau podre, cheio de folha, de lixo, de limo, de terra, de barro, de peixe morto, tá tudo ali, entendeu? Então, como você vai acessar esse cristal de luz que você é, tendo um campo energético sujo, né? Um campo energético não só da energia, mas um campo mental, o campo emocional. Então, lá dentro do sagrado, os primeiros anos, os 5 primeiros anos foi só de limpeza desse açude, né, desse rio que a gente entende? Então, é tirar dores, desamores, desamparo, esse lugar de não ser vista, de não ter voz, né? Então a gente foi limpando, até que um momento, uma das mulheres, a Karina, chegou e falou assim: cansei, Monade, de ficar sofrendo, eu acho que é momento da gente vir e buscar o nosso empoderamento. Eu falei, Karina, você tem toda a razão. E aí, nesse momento, tem uma mudança dentro do sagrado em que a gente veio buscar esse empoderamento, mas não é um empoderamento de fora. Não é um empoderamento do ego, não é um empoderamento patriarcal, que a força ela é bruta, ela é da arma. É um empoderamento interno, em que eu me encontro como um ser. Não é o empoderamento do Instagram, né? Da imagem. Que eu acho que a mulher está muito associada a isso. Hoje é muito vendido isso, do empoderamento da imagem, né? Sendo que dentro não está ferido, mas fora. Não é essa, né, gente? Sim, não é essa. Que essa é patriarcal, né? Ela é uma consequência, né? Eu não falo isso assim porque assim, eu gosto da minha imagem, mas primeiro eu tive que construir ela dentro. Isso mesmo, porque é ela que é sólida. A imagem de fora, ela efêmera, né? Vai passar. Com 70 já era. Nossa, 70 eu quero estar no pleno fazendo temporadas, né, fora do meu livro. Não, mas eu falo assim, com 70 já era quando é de fora, né? Quando é construído desde dentro, né? O que você reflete fora não é o teu corpo físico, mas sim o teu espírito, né? E o espírito, ele é pura luz. Então não tem ruga, não tem o cabelo branco, não tem isso que foi colocado que é feio, né? Porque é além da gente, né? Então, assim, a dica que eu dou é olhar para dentro. É ir mesmo. Limpeza, né? Isso que você falou. Isso, acessar as dores, dançar com a sua própria sombra, que eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão fugindo, estão tomando o remédio para não acessar a sombra, e é só quando tem sombra que tem luz, porque assim, só tem sombra na luz e só tem luz na sombra. Se eu falo assim, gente, confusão. Ô, Jédio. Não, na minha frente pode ficar, mas da entrevistada. Né, pessoal? E aí? E aí, ó, Tandinho. E aí, vamos? Vem? Tá todo molhado, ó, a minha dica é, vão tratar. Olhar para dentro. Dançar com as suas sombras. Olhar para aquilo que dói. E mesmo na terapia, com psicólogo, vem para as rodas terapêuticas, sabe? Busca olhar aquilo que não traz brilho e luz para a tua vida. E quando você limpar, né, que você acessar esse cristal, aí vem o momento de você entender que cristal que você é, fazer o polimento e como é que eu vou ativar esse cristal para ser luz na vida dos outros, na vida dos demais, né? Do coletivo, porque eu acho que cada um vem com uma missão no coletivo.
Então, assim, é isso, é o meu impacto no coletivo, porque cada um veio trazer uma semente de algo que ela tem que florescer no todo, né? A gente não veio fazer um trabalho individual. Eu vejo isso muito na minha própria história, né? Por exemplo, assim, eu sempre fui uma contadora de histórias, mas que tive que me preparar para isso, né? E tive que passar por esse processo de cura e de limpeza. Na verdade, o processo de cura, gente, ele vai estar para sempre. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou estar curando ferida ainda, né? E tal. É um processo dinâmico a vida, né? Mas esse processo de limpeza, eu acho que essa sua mensagem é bem clara. Que é realmente isso, limpar o rio. A Clarissa Pinkola Esser fala sobre isso no livro dela, Mulheres Correm com Lobos, da questão da criatividade, que é um rio, a nossa alma seria um rio, e que a gente tem que tirar todas a poluição para que ela surja, não é procurar, é deixar surgir, mexer em outras coisas, limpar para que surja isso. E assim, eu quero agradecer demais, não só a entrevista, mas esse momento, e o meu programa ter dado a oportunidade de eu te conhecer, né? Tinha falado de te reencontrar. E é isso, assim, me sinto honrada de estar aqui na sua casa, nessa chácara linda, com esses animais que fizeram parte, que eles fizeram a parte deles, né? De equilibrar a energia aqui, né? Do que foi necessário. E assim, só tenho a agradecer mesmo de você ter dado esse tempo, né? E para que nós sejamos canal, né, dessa mensagem, que as pessoas que tenham assistido a entrevista saiam daqui dessa entrevista com um coração mais aquecido, que eu acho que a gente passou aqui não foi conhecimento, né, mas foi tipo vivência mesmo, né? Sim. Eu que quero agradecer, para mim foi uma honra. Foi uma delícia aquele dia à tarde no escritório, a conversa. Hoje é sempre muito nutritiva, a gente tem muita coisa para falar. Parece que assim, a gente se encontrou agora, mas tem muitas vidas que a gente. Parece que a gente ficou. Figurinha para trocar. Daí tipo, encontrei, vamos conversar. Né? E é muito gostoso encontrar mulheres que fazem parte desse caminho, dessa jornada junto, sabe? Porque eu acho que nós estamos todas juntas, caminhando no mesmo caminho, com o mesmo propósito, né? É só dar a mão uma para outra, né? Tem uma música que eu gosto muito do Sagrado Feminino, que fala assim, mãos nas mãos, olhos nos olhos, coração com coração. Como que é? Vou cantar. Mãos nas mãos, olhos nos olhos, coração com coração, me percebo, me conecto ao círculo, grande mãe, elo divino, me percebo, me conecto ao círculo, ao nosso sagrado feminino. Para mim é isso. Ai, que linda, gente! E assim, com essa sinfonia de pássaros, com essa energia de cães, tem a gatinha, como que é o nome do gatinho? Jack. O Jack, Michael Jackson. Falou nele, ele veio dar oi. E os BenTVs, e com essa energia gostosa, que essa energia chega aí pra vocês, gente. Muito obrigada pra quem assistiu. Um beijo e até a próxima. Tchau! Terminamos, fala tchau.